vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito alegre e contente essa noite por estar juntamente com vocês, comemorando mais um aniversário da nossa igreja, a primeira igreja batista de Lençóis Paulista, 48º ano, 48º aniversário de Constituição Civil, ou seja, a igreja, no projeto de Deus, ela nasceu muitos anos antes disso daí. Toda a igreja ela sempre é formada muito tempo antes do momento em que é constituída civilmente. E nós estamos aqui de coração muito alegre, gratos a Deus por mais um dia, por mais um momento, por mais um ano em que estamos todos reunidos juntos com os nossos convidados, os nossos irmãos da primeira igreja batista de Macatuba, também dos nossos outros irmãos de outros ministérios que estão presentes. Muito felizes com vocês e nós podemos estar juntamente adorando a Deus nessa data muito especial. Eu vou pedir a vocês que vocês fiquem em pé. Vamos fazer a leitura de 3 versículos somente, que está lá no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos 16, 17 e 18. Poderia citar vários versículos dentro da palavra de Deus para falar acerca de igreja, de comunidade, de congregação. Mas esses 3 versículos, para a minha caminhada, eles fazem muito sentido no nosso chamado por Cristo Jesus, na nossa vida em comunidade, em congregação, e daquilo que nós temos que ter dentro do nosso coração: gratidão, alegria. Eu quero que vocês acompanhem comigo, que está registrado nesses 3 versículos em 1 Tessalonicenses 5:16. A palavra de Deus, ela diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos nós. Irmãos, quando nós analisamos e meditamos nessas 3 frases somente e colocarmos o nosso coração e a nossa vida diante da presença de Deus, Deus ele fala que em tudo nós temos que nos alegrar, em tudo nós temos que orar a Ele, colocar no nosso coração a nossa vontade, nossos sentimentos, nossos anseios, e em todas as coisas, independente de nós sermos bem-sucedidos naquilo que nós almejamos, de nós passarmos por provações nas nossas vidas, nas situações diversas que acontecem com cada um de nós, em todas as coisas, graças a Deus, porque nós somos os seus filhos, nós somos os seus chamados, nós somos os seus servos, nós somos os escolhidos de Deus para caminhar sobre esta terra, falando do que? Da alegria de nós sermos salvos pelo sangue de Cristo Jesus nas nossas vidas. Esses 3 versículos, eles marcam muito a minha caminhada. Eu tenho certeza que marcam muito a caminhada da igreja, da nossa igreja, a PIB de Lençóis Paulista. Eu vou pedir a vocês que vocês fechem os olhos. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Ele que Ele venha desejar tomar a direção de todas essas coisas dessa noite, dessa festividade, onde não é só o aniversário, mas nós estamos celebrando a alegria de estarmos na presença de Deus, com Jesus, o nosso Senhor, e o Espírito Santo nos nossos corações. Pai, é no nome de Jesus que nós te damos graças nesse momento, ó Senhor, pelas nossas vidas, pela tua igreja, por esta porção que o Senhor separou aqui nessa cidade, ó Pai, para se proclamar e declarar o nome de Cristo Jesus, Senhor, para toda esta comunidade, ó Pai. E nós somos gratos de coração, Senhor, por mais um ano de existência desta igreja, ó Pai, por mais um ano em que o Senhor colocou as tuas mãos sobre esse povo, sobre esse ministério, sobre esse lugar, ó Pai. E nós, nesse momento de coração alegre, nós estamos invocando o Teu santo nome, ó Pai, para que o Senhor venha estar presente, tomando toda a direção, e tudo aquilo que nós fizermos aqui, toda a adoração, todo o sacrifício de louvor, toda a palavra que vai ser, ó Pai, colocada
santo e maravilhoso nome, ó Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, pelo teu Espírito, passeie em nosso meio, tratando e tocando em cada coração, abençoando a cada vida que colocou os teus pés aqui na tua casa, casa de oração, casa do Senhor, ó Pai, em que estamos aqui reunidos para declarar com uma só voz, num único nome, Senhor, que é Jesus, nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por todas as coisas, e desde já recebe todo o louvor, toda a adoração, e que o Senhor venha usar o teu servo esta noite, ó Pai, que irá trazer a tua palavra para alcançar as nossas vidas, os nossos corações, e aqueles que ainda não declararam Cristo como Senhor. Tudo isso nós te pedimos e entregamos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.
Vocês assentaram, irmãos? Ainda no momento de louvor, nós vamos estar ouvindo os nossos irmãos Nós vamos estar ouvindo os nossos irmãos da primeira igreja de Macatuba, que vão cantar um louvor vitorioso essa. A graça e paz da igreja? Amém. Mais uma vez, peço aos irmãos estarem ficando de pé, mas com alegria vamos adorar e exaltar o nosso Deus, amém? Amém. Amém. Vamos dizer que vitorioso és o nosso Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém. Só. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
Acima do céu, acima da terra e tudo que há debaixo da terra, vitorioso és e maior é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode estar, convida a igreja a estar sentando. Amém. Glória a Deus. Irmãos, 48 anos atrás, a igreja foi constituída civilmente, como qualquer outra igreja cristã, principalmente da nossa denominação, ela nasce através de uma obra missionária. Então, há muito tempo atrás, missionários vieram para esse lugar, evangelizaram, plantaram a semente. E eu não quero falar para eu não errar em faltar com algum nome, mas muitos irmãos, muitas irmãs, através dos tempos que eles vieram. E a igreja que está aqui, o prédio, o edifício, as vidas que fazem parte dessa congregação hoje, nós devemos a tudo aquilo que os irmãos lá no passado iniciaram uma obra, uma caminhada, uma missão de chegar e pregar, evangelizar e falar do amor de Jesus Cristo. A pedra foi plantada, a igreja nasceu, o edifício ele existe, foi colocado, criado. Poderíamos, pela história, falar como muitos, transmitem e dizem e honram aqueles que já passaram por esse lugar. Mas hoje, em especial, nós queremos honrar uma pessoa que ela está aqui desde o seu início, desde o seu começo. E, vamos dizer assim, talvez se tivesse tido uma relação de membros lá, ela pode não ser a número 1 da igreja, mas é a número 1 que está viva para chegar e mostrar para nós, mesmo que ela não consiga falar de tudo aquilo que aconteceu, mas como prova de que a palavra de Deus plantada, frutificada pelas mãos do Senhor, e ela sempre evangelizada, pregada com amor e fé, ela cria raízes, ela cresce e não tem porta nem ninguém que possa derrubar, porque foi o Senhor que chegou e fez isso aí. Então eu quero convidar a nossa irmã Suzana para vir aqui à frente. Ela, no último dia 25/11, ela completou 87 anos de idade. Olha só que bênção. Ela é mãe dos nossos irmãos, também dos mais antigos da igreja, a Ivonilde e o João. E ela vai nos mostrar uma coisa, juntamente com as nossas irmãs Cida e Ivonilde, ela vai mostrar uma coisa, que para louvar a Deus não tem idade, para trabalhar a obra de Deus não tem idade.
E eu vou pedir a vocês que vocês prestem bastante atenção nesses louvores, desse hino que as nossas irmãs vão cantar, e elas vão cantar em capela, sem acompanhamento musical nenhum. Olha que bênção, irmãos. Suzana, ela representa a história da nossa igreja desde o passado até hoje. 48 anos e poucos, mais tempo ainda que 48, pode-se chegar a 50, 60 anos, desde quando a palavra iniciou o Evangelho. E
E ela é um exemplo de que você fazendo as coisas com amor, com empenho, com carinho, sempre colocando Jesus na frente de todas as coisas, a obra ela cresce, a obra ela caminha, ela alcança. Ela representa os que já foram, os que já passaram, os que já partiram, os que já estão na presença de Deus, mas também ela nos representa, nós que estamos aqui no presente, uma pessoa que sempre esteve na igreja, lutando pelo Evangelho, por essa obra, nunca faltou, né? E ultimamente por causa da sua saúde, mas também por 87 anos de idade, irmãos, sempre tem uma coisinha que nos impede de a gente chegar. Mas no coração dela, se pudesse, ela estaria aqui todos os cultos. Com certeza. E, mais ainda, muita gente chega e fala que está cansado, muita gente chega e fala que não tem tempo, mas olha a idade da nossa irmãzinha. Ela ama louvar a Deus, ela ama estar na presença de Deus, ela ama estar na casa do Senhor. E toda vez que o seu filho atrasa aqui para a igreja, ela vem com uma alegria, com uma felicidade tão grande que contagia a todos nós. E eu, nesse momento, eu quero pedir para a nossa irmã Lene, da primeira de Macatuba, que vem aqui fazer uma oração. Para a nossa irmã Suzana, que nos representa a primeira igreja batista de Lençóis Paulista. Vem orar pela vida dela, por mais um aniversário que ela completou, e também, né, pelo significado que ela representa para nós como igreja aqui em Lençóis Paulista. Graça e paz, irmãos. Nós glorificamos a Deus por estarmos aqui nessa noite, uma noite tão especial. Primeira Igreja Batista em Lençóis Paulista, uma igreja que está no nosso coração, faz parte também da nossa história, da história, né, da PIB de Macatuba, e que Deus abençoe grandemente os irmãos que continuam aqui perseverando. Cada servo do Senhor aqui nesse lugar, nessa noite, amém? Vamos orar pela irmã Suzana, orar por cada pessoa que chegou neste lugar, para glorificar o nome do Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Tu és o nosso Deus, o Deus Salvador, o Deus que nos resgatou da nação do pecado, que nos colocou, Pai, numa rocha firme, colocou na nossa boca um novo cântico. Por isso que o teu povo agora, hoje, pode te louvar. Entra no Santo do Santo com toda a liberdade, exalta o teu nome, e assim se rende em agradecimento por tudo que o Senhor fez, porque o Senhor instituiu a igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Assim nós te agradecemos, nós pedimos a tua bênção para esse povo nesse lugar, representando, Pai, a sua denominação, que o Senhor, Deus, sustente, que o Senhor unja com poder, com graça, com unção do Espírito Santo, para que venha fazer a tua obra. E nesse momento estamos tão gratos por ver a irmã Suzana aqui, Pai, conosco, por esta comunhão. Nós a amamos em Cristo Jesus, eu especialmente a conheço desde a minha conversão, Pai. E eu te agradeço, eu me alegro nessa noite com a igreja que a recebe, com a história da irmã Suzana, Deus, como membro fundadora dessa igreja. Que o Senhor continue abençoando, dando saúde, dando forças, e que ela tenha uma vida tranquila, Pai, que ela tenha paz no coração, que ela seja sustentada, guardada, age na mente, no coração, que a paz que excede todo entendimento possa estar agindo, Pai, no seu ser como um todo. Obrigada, Pai, por nos ajudar a sustentar até aqui. Nos prepara, Pai, ainda para a mensagem, através do pastor Hilton, que o Senhor esteja abençoando, usando como o Senhor tem feito, poderosamente, Pai. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada pela tua igreja em toda a face da terra. Nós te louvamos, te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Agora é a hora de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Quero convidar aqui à frente nosso pastor Hilton, irmão muito amado de nós,
esteve congregando conosco durante um tempo e agora ele está como pastor lá na PIB de Macatuba. Ele foi o nosso convidado para estar aqui essa noite, trazendo a palavra do Senhor para as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, louvado o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento que o seu servo, nosso pastor Wilton, vai ser, ó Pai, aquele que trará a tua palavra, a tua mensagem para os nossos corações. Que o Senhor venha falar grandemente através dele. Que cada palavra, Senhor, que ele falar, seja a palavra do Senhor, para entrar e encher os nossos corações. Abençoar a vida de cada um de nós. E que todos possamos sair cada vez mais cheios da tua graça e da tua alegria, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Pensei que vocês não estavam aí. Às vezes a gente está de corpo presente só, né? Como dizem, mas eu sei que os irmãos estão de corpo, alma e espírito aqui nessa noite. Quero agradecer ao convite feito pelos irmãos para estar aqui. É um prazer, uma honra. Mesmo que não fosse pregando, né, nós estaremos aqui essa noite de qualquer forma, porque a igreja de Lençóis tem sempre cooperado, né, com muita alegria conosco lá em Macatuba, nesses 2 últimos anos, pelo menos, que é o tempo que nós estamos lá também. Então é um motivo de muita alegria poder estar atendendo ao convite. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe de fato continuidade, né, do trabalho do Senhor. Nós vamos falar sobre continuidade hoje. Já foi falado, né, através da irmã Suzana, e nós vamos pegar e analisar o texto de Jesus com os seus discípulos, que provavelmente, ou com toda certeza, a continuidade daquilo que o Senhor Jesus propôs para os discípulos, um momento muito difícil da vida dele e também dos apóstolos, para que, obrigado, irmão, nós entendamos, né, o quão importante é passar o bastão muitas vezes, Deus levantando pessoas, o Espírito Santo dando dons para que o seu reino continue marchando. E já são 2000 anos, pouco mais de 2000 anos que isso vem acontecendo. Então vou convidá-los para abrirem João, capítulo 14. Nem comecei a falar. João 14, dos versos 1 ao 14. João 14, de 1 a 14. Jesus, o caminho para o Pai. João 14, de 1 a 14. Nós vamos fazer a leitura. Pode ficar sentados mesmo. Eu tenho certeza que todos aqui têm reverência à palavra de Deus. E o fato de estarmos de pé ou sentados não vai mudar isso, né? Então, João 14, de 1 a 14. Que o coração de vocês não fique angustiado, ou não se turbe, né? Como aquela versão. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Pergunta do Tomé, né? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Aí vem Filipe. Primeiro foi Tomé, né? Aí vem Filipe também.
com uma questão: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Não é necessário uma outra coisa. Isso é aquilo que vai resolver todas as nossas questões. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Amém. Texto bastante conhecido da palavra do Senhor para a nossa reflexão nessa noite. Então nós vamos ver de que maneira Jesus confortou os seus discípulos na noite em que foi traído. Vamos ver que uma das maneiras interessantes foi encorajar os seus discípulos a continuar a obra, né? E essa é a razão da existência da igreja. Fato de os discípulos terem levado a sério essa orientação do Mestre é um dos motivos de nós estarmos aqui nessa noite. Se essa igreja existe, é porque um dia o Senhor Jesus encarregou os seus discípulos de continuarem aquilo que ele havia começado, né? Mas tudo tem origem naquela noite em que ele foi traído, quando no cenáculo, então ele dirige aos seus com o objetivo de confortá-los, com o objetivo de manter o coração deles atento ao que estava acontecendo. Então essas palavras de Jesus foram pronunciadas, né, na noite em que ele foi traído. Ele tinha passado aquela semana em Jerusalém, diariamente indo ao templo, onde ensinava normalmente cedo, e aí a oposição a ele começou a se formar rapidamente, principalmente por causa dos líderes, né, judeus, comandados especialmente pelos fariseus e pelos sacerdotes. Porque eles viam que as palavras de Jesus estavam influenciando, chamando a atenção, e muitos vinham ao templo para ouvir o ensino do Senhor Jesus. E isso então acabou atraindo a atenção dessa liderança para tentar impedir que Jesus continuasse a pregar ali no templo. Então o Senhor sabe que a sua hora está chegando, a hora de partir, à medida em que os acontecimentos vão se desenvolvendo. E João nos diz que a uma certa altura daquela semana, pouco antes desse texto que nós lemos, alguém chegou a Filipe, né? O grego chegou a Filipe dizendo que queriam, alguns gregos, dizendo que queriam falar com Jesus. E aí então Filipe chega até o mestre e diz: olha, tem alguns gregos aqui que estão querendo te ver, que estão querendo conversar com o Senhor. E aí imediatamente Jesus diz: chegou a minha hora. Esse momento de Filipe chegar a ele dizer: olha, tem algumas pessoas não judias, gregos, estão interessados em conversar com o Senhor. Jesus na hora entendeu aquilo como um sinal do Pai, que a sua hora havia chegado, né? E aquele desejo dos gregos então se mostrava como um sinal para o Senhor. Então naquela noite da celebração da Páscoa, junto com os seus discípulos,
depois deles haverem ceado, terem partido o pão, bebido o cálice do Senhor, e então Jesus começa a instruí-los a respeito do que eles deveriam fazer, e que tem muito a ver conosco nessa noite. Então Jesus os comunica de que eles haveriam de deixá-los, e que haveria de ir para um lugar onde eles não poderiam ir. Isso está no capítulo 13, antes, verso 33. Essa declaração, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir, com certeza trouxe perturbação para o coração dos discípulos, especialmente porque eles tinham consciência de que Jesus era o Messias, e agora ele está dizendo que vai para um lugar e nós não sabemos que lugar é esse. Como assim? Que história é essa? Né? Pode ser que tenha alguma coisa errada aí, né? Nessa fala de Jesus. Eles esperavam que Jesus fosse inaugurar o reino de Deus, que trouxesse libertação da nação de Israel debaixo do jugo romano, e que Jesus desse início ao milênio, né, terrestre, né, um reino de paz do Messias aqui na terra. Então tudo isso eram expectativas que estavam na mente e no coração dos discípulos. E aí Jesus chega e fala: não, eu estou indo, vou para um lugar e vocês não sabem para onde é. E aí os discípulos ficam extremamente perturbados com isso, não poderia ser diferente. Então Jesus diz que vai embora para um lugar onde os discípulos não poderiam acompanhar. Eles estavam acompanhando ele há 3 anos, 3 anos andando junto com ele. Como assim? O senhor vai agora para um lugar onde a gente não pode ir? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não podes. A pergunta de Pedro no verso 33, para onde tu vais? Jesus responde: para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas mais tarde você vai me seguir. Pedro então disse: por que eu não posso te seguir agora? Por ti estou disposto a dar a minha vida, te darei a minha vida. Jesus diz, uma frase tão conhecida, né? Darás a vida por mim, Pedro? Verdade vos digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então esse é o cenário e o contexto onde vai se encaixar esse capítulo 14 que nós lemos. Portanto, a declaração de Jesus de que ele iria para um lugar onde eles não poderiam ir, as expectativas messiânicas que eles nutriam no coração, e agora essa palavra de Jesus de que Pedro iria traí-lo, tudo isso perturba o coração dos discípulos. Então, dúvida, medo, ansiedade, angústia, insegurança acaba entrando no coração dos discípulos ali do Senhor Jesus. Esse é o cenário. E na passagem que nós lemos aqui no capítulo 14, então, Jesus vai procurar acalmar o coração deles. O Senhor Jesus procura acalmá-los e orientá-los. E diante disso nós vamos então ver alguns pontos, algumas falas nesse texto, com o propósito de Jesus de confortá-los diante da perspectiva da sua partida e das dificuldades que eles haveriam de enfrentar. Em primeiro lugar, Jesus dá uma ordem para que eles não fiquem perturbados. Verso 1, nós acabamos de ler aqui, que o coração de vocês não fique angustiado. Jesus dá essa ordem para que o coração deles não fique perturbado, conturbado, preocupado, pesado, porque Jesus sabia que suas palavras haviam trazido então uma inquietação no coração deles. Ele nunca tinha se pronunciado dessa forma, mas agora Jesus diz: não deixem que essas coisas que eu falei perturbe o coração de vocês, que isso não tire a paz de vocês, E ele dá uma razão interessante para isso: vocês creem em Deus e vocês também creiam em mim. Ou seja, creiam que o Pai não vai abandonar vocês, e da mesma forma eu também não abandonarei. Então, da mesma forma que vocês creem em Deus,
creiam também em mim. Presta atenção que isso não é uma coisa tão simples assim. Dessa forma, quando Jesus diz isso, ele está se colocando como objeto da fé dos seus discípulos. Ele está dizendo assim: vocês não creram em Deus até agora, conhecendo o Antigo Testamento, conhecendo Moisés, Abraão, os profetas, vocês não creram no Deus Todo-Poderoso? Jesus está dizendo, então, da mesma forma que vocês creem no Deus Todo-Poderoso, eu estou dizendo que vocês devem crer em mim. Então perceba que ou Jesus era um lunático e não sabia o que estava dizendo, estava fora de si, ou ele estava dizendo para eles: eu sou o vosso Deus, eu sou. E esse eu sou, né, que está presente no Evangelho de João em tantos lugares, diz justamente o eu sou. Lá quando Moisés pergunta para Deus quem era o Deus que estava enviando ele para o Egito, e ele diz: diga para o faraó que o eu sou te enviou. E depois, durante o Evangelho de João, Jesus vai dizer isso várias vezes: eu sou a porta do aprisco. Aqui ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está levando os seus discípulos a crer que de fato ele era o Deus encarnado, o Messias que havia de vir. Da mesma forma que vocês creem em Deus, creiam também em mim. Não existe nenhum ser humano na história, né, tanto dentre aqueles que já partiram daqui como vivos, que poderia pronunciar uma frase dessa. Ninguém na história da humanidade poderia chegar, pastor, dizer assim: olha, da mesma forma que você creu em Deus até agora, creia também em mim. Interessante e importante essa fala do mestre. Então essa é a primeira situação de consolação para o coração dos discípulos. Em segundo lugar, a segunda razão para que eles não tivessem perturbação no coração está nos versos 2 e 3, quando ele diz para que eles confiassem nele. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E o 3 ele diz: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Aqui o Senhor está explicando aos seus discípulos aonde ele está indo. Ele diz: eu vou para a casa do meu pai. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? A casa do pai aqui, é claro, é o reino de Deus, onde ele habita, onde ele reina supremo, soberano sobre todas as coisas, onde estão já os santos que morreram em Cristo, né? Os anjos do Senhor, onde Deus está sentado no trono do seu universo, e onde o Senhor Jesus encontra-se à sua direita. A casa do Pai, o local da habitação de Deus. Então, é como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: embora nós estejamos sendo rejeitados no templo, estejamos sendo expulsos do templo, não nos deixam pregar, somos perseguidos, né? Embora tudo isso esteja acontecendo, eu estou indo para a verdadeira casa do Pai. Os judeus dizem que a casa do Pai é o templo, e de lá estão nos expulsando. Mas deixa eu dizer para você: eu estou indo para a verdadeira casa do Pai, né? Onde há muitas moradas. É claro que Jesus aqui não está se referindo ao céu para onde nós iremos, por exemplo, depois da morte. Ele está se referindo ao novo céu e à nova terra, o destino final, né, de todos aqueles que creem no Senhor Jesus como Salvador, o estado final de felicidade que Jesus prometeu aos seus discípulos, e que ele vai chamar, e também Pedro vai chamar de novo céu e nova terra. Jesus está dizendo também
que ainda que eles fossem perseguidos e viessem a ser desalojados da sua casa, e isso acontecia, judeu que se convertia, muitas vezes era desalojado, mandado embora da sua casa. Jesus está confortando o coração deles. Olha, eu estou indo para a verdadeira casa do Pai, e ali há muitas moradas. Vocês podem ficar sem morada, vocês podem ficar sem o templo aqui, mas eu estou indo para a casa do Pai e vou preparar lugar para vocês. Isso é maravilhoso, irmãos. É uma afirmação que nós conhecemos tanto, mas às vezes não paramos para refletir na importância dentro daquele momento dos acontecimentos, né? Quanto que isso era importante para os discípulos. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Jesus chama a atenção para a sua transparência diante dos discípulos, para a sua fidelidade, para a sua honestidade com eles. Eu não estou mentindo para vocês, não é conto da caronchinha para vocês passarem os dias um pouco melhores. O que eu estou dizendo é verdade absoluta, porque se não fosse, eu não diria, eu não estaria me referindo, estaria fazendo essa promessa. E eu vou preparar-vos lugar. Essa expressão muitas vezes tem sido mal interpretada pelos evangélicos, porque muitas pessoas pensam, né, que Jesus, depois da ressurreição, ele vai para o céu como um carpinteiro ou como um pedreiro e começa a construir uma casinha para cada um, certo? Um apartamentozinho ali para cada um, né? Daqueles que vão. Muitos evangélicos pensam assim, né? Ele não está se referindo a isso, mesmo porque no livro de Hebreus nós vamos aprender que as obras de Deus já estão concluídas antes da fundação do mundo. Então não há necessidade de se preparar um lugar nesse sentido, né? O que Jesus está dizendo aqui é com respeito à sua morte e ressurreição. Seria isso o que abriria as portas dos céus para os seus discípulos. A sua morte, a ressurreição, cumprimento daquilo que era o propósito de Deus para ele aqui. E os discípulos não poderiam ir justamente por conta do pecado, né? Pecado sempre foi um empecilho para que as pessoas comparecessem à presença de Deus. Mas agora, indo para a cruz e derramando o seu sangue pelos pecados, né? Então aí os discípulos teriam o caminho aberto para a entrada na presença de Deus. É por isso que se diz que o véu foi rasgado, não é isso? Nós encontramos no Evangelho de Mateus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, o impedimento, né? O véu era aquele local que só o sumo sacerdote poderia entrar para oferecer sacrifícios ao povo, e agora o véu do templo estava sendo rasgado, a porta de entrada para a presença de Deus estava sendo aberta. Foi isso que Pedro não entendeu, ficou confuso e perturbado. Mas agora Jesus estava falando com clareza, e ele diz ali no verso 3, né, nós já lemos aqui: quando eu terminar, quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. Ele não está se referindo à vinda dele em Pentecostes, por exemplo. Ele não está se referindo a quando um crente morre e vai para a sua presença, mas ele está se referindo, é claro, à sua segunda vinda, quando ele virá em glória buscar os seus discípulos, e juntos para sempre então viverão no reino dos céus, que agora aqui nesse texto ele chama de casa do Pai. É assim que o Senhor Jesus nos consola. Ele aponta para o reino onde eles viveriam para sempre na presença do Pai. Note que o que torna a casa do Pai desejável é a presença de Jesus ali. O que torna atraente, o que me atrai para que eu queira estar na casa do Pai? Ele diz assim: vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. O que torna a casa do Pai agradável, Jesus está dizendo, é o fato de Ele estará para receber os seus. Sem Jesus não há casa do Pai, sem Jesus não há glória, sem Jesus não há alegria, sem Jesus não há salvação, não há reino eterno, nada interessa para o cristão convertido ao Senhor Jesus, se não estar junto com Ele onde Ele estiver. Amém? Você pode dizer isso? Eu quero estar sempre onde Jesus estiver, onde Ele quer me usar, onde Ele ama de fato e na prática através dos seus, sendo a igreja o seu corpo. Então, estar na casa do Pai como Jesus. Em terceiro lugar, Jesus nos fala a respeito do caminho para a casa do Pai. Primeiro ele disse, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam em mim. Segundo ele diz, eu vou preparar lugar para vocês na casa do Pai e voltarei para vos buscar. São as duas coisas primeiras. Em terceiro lugar, ele explica o caminho para a casa do Pai, que está aqui nos versos 4 a 7. Ele diz assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não conhecemos. Nós não sabemos nem para onde o Senhor está indo, como nós vamos saber o caminho? Como que eu vou descobrir o caminho para um lugar onde eu não sei qual é esse lugar, o destino? Então Tomé fica inquieto e faz esse questionamento, né? Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. E aí então ele começa a trabalhar com os discípulos, assumindo a dificuldade deles de compreender. Ele disse, vocês sabem o caminho para onde eu vou. A essa altura, após andar 3 anos com eles, era de se esperar que eles de fato soubessem o caminho, né, para onde ele vai. E aí Jesus então percebe a dificuldade, a dureza de coração e afirma, vocês deveriam saber o caminho. Mas aí a surpresa, Tomé, que sempre foi muito sincero, embora incrédulo, né, muito sincero, ele vai dizer no verso 5, Senhor, nós não temos a menor ideia do que o Senhor está falando. Nós não sabemos do que o Senhor está falando, né? Não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Tomé expressa ali com clareza a dúvida que havia no coração de todos os discípulos, após os 3 anos de convivência com Jesus. Vocês sabem o caminho para onde eu vou, não sabem? Ele indaga ali os discípulos, não Senhor, não sabemos, eu não sei. E aí então Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminho para a casa do Pai, Tomé, sou eu, será a minha morte, meu sacrifício na cruz, o meu sangue derramado, a minha ressurreição. Então o caminho para a casa do meu Pai é a verdade que eu estou ensinando para vocês há 3 anos. 3 anos que eu estou transmitindo aquilo que o Pai disse a mim, né? Então, com essas palavras, irmãos, Jesus exclui qualquer sistema religioso, mediação que se propõe a levar os discípulos para a presença de Deus, desfaz qualquer legalismo, né? Por exemplo, os judeus diziam, olha, só vai entrar no céu aquele que viver e obedecer às leis de Moisés. Jesus está desfocando, desfazendo essa ideia, né, de legalismo farisaico. Não é por obras, não é por rituais, por usos e costumes, não é por isso ou aquilo, mas estabelece Jesus, eu sou o caminho, a verdade que leva à vida.
Não há nenhuma outra maneira para se chegar à presença do Pai. Jesus então está tirando as dúvidas, as angústias do coração dos discípulos. É quando ele diz no verso 7: se vocês tivessem me conhecido, vocês também teriam conhecido meu Pai. Se vocês tivessem um coração diligente, atento, né? Vocês teriam percebido com clareza quem eu sou. Eu vivi 3 anos com vocês. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido ao Pai. E desde agora vocês já o conhecem. Vocês já viram o Pai, porque vocês me viram, porque vocês estão comigo, estão há 3 anos caminhando comigo. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, se vocês tivessem sido cuidadosos, vocês já teriam conhecido o Pai através de mim, porque quem me vê, vê o Pai. E aí Filipe tem uma ideia brilhante, né, no verso 8, que dá ocasião a Jesus de dizer que eles já podem desfrutar da presença do Pai aqui e agora. E é aqui que está, na verdade, irmãos, o grande consolo dessa passagem toda. Embora Jesus fale da casa do Pai como algo futuro, que ainda vai acontecer, contudo ele diz que seus discípulos podem experimentar a presença do Pai aqui e agora. Ele diz o seguinte: vocês já conhecem o Pai, vocês já viram o Pai. E aí Filipe tem uma ideia, como eu disse, brilhante: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Filipe está dizendo? Senhor, estamos com dúvida no coração, mas se o Senhor fizer uma coisa só, que eu vou pedir agora, isso vai resolver todos os problemas. Mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Lembra daquelas manifestações poderosas de Deus no Antigo Testamento? Né? Então faça acontecer uma dessas coisas maravilhosas, aqui e agora, onde o Pai apareça em glória aqui entre nós. E Filipe está dizendo: isso nos basta, não vai ser necessário o Senhor fazer mais nada. Toda dúvida do nosso coração vai desaparecer se o Senhor nos mostrar o Pai. E aí, irmãos, não é assim que nós somos muitas vezes? Não é assim que nós agimos muitas vezes? Em momentos de angústia, nós muitas vezes nos comportamos dessa forma, né? Basta que a glória do Senhor apareça. Senhor, que o Senhor me surpreenda com uma manifestação sobrenatural, poderosa, apareça do lado da minha cama, Senhor, falando comigo, e isso vai resolver, isso me basta. Filipe achava que ver a Deus com os olhos físicos dele resolveria todos os seus problemas. Mas olha a resposta do Senhor Jesus ali no verso 9 para Filipe. Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Tanto tempo que eu caminho com você e vocês não me conhecem? Irmãos, essa questão de propor para Deus que Ele se manifeste de forma muito gloriosa, espantosa, portentosa, para que a pessoa passe a crer, esse não é o espírito do Evangelho. Esse não é o espírito do Evangelho, de forma nenhuma. Nós vivemos por fé e não por vista. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Nós vivemos por fé e não por vista. Diferente daquilo que Filipe estava propondo. Quem me vê, vê o Pai. Por que você está dizendo, nos mostra o Pai? O que você está pedindo já está acontecendo há 3 anos, Filipe. O que você está pedindo agora já está acontecendo há 3 anos com vocês. Eu estou há 3 anos com vocês, né? Vocês estão almoçando comigo há 3 anos, estão almoçando com o Pai há 3 anos.
Você está pedindo para mostrar ao Pai? Você está andando com o Pai há 3 anos. Você bebe da mesma água que o Pai bebe. Você descansa na mesma sombra que o Pai descansa. Você já está gozando desse benefício há tanto tempo, né? E agora você vem dizer, mostra-nos o Pai. Com isso Jesus está dizendo aos seus discípulos que não vai resolver os problemas deles com manifestações da sua glória. Por isso, pode parar de pedir isso. Automaticamente ele está dizendo para Filipe: se você já me viu, você já viu tudo o que você precisa. Se você já me conhece, você conhece tudo o que você precisa. E por que você acha que, ou por que nós acharíamos que essas declarações estão registradas nas Escrituras e perduram, né, há tanto tempo? Para quê? Para que cada geração de crente conheça Jesus, através da palavra revelada e escrita, que é a maneira pela qual Ele se revela e fala conosco, como estava falando aqui com os discípulos. É a maneira pela qual cada um vai conhecer ao Senhor Jesus, e ao conhecer a Jesus, vai conhecer o Pai aqui e agora. Então Jesus está dizendo: olha, muito embora eu vá para a casa do Pai preparar morada para cada um de vocês, é importante vocês entenderem que vocês podem desfrutar da presença do Pai aqui e agora, né? Vocês podem encontrar paz para o seu coração aqui e agora, mesmo no dia da angústia. Por quê? Porque quem olha para mim vê o Pai. Você está dizendo que se o Pai for mostrado para você, todos os seus problemas estão resolvidos? Ele fala: isso me basta? Não, você está olhando para o Pai. Você está... O fato de ele se sentir ainda incompleto, inseguro, é justamente porque ele não tinha compreendido essa verdade, que Jesus era Deus na forma humana, o Deus encarnado. Em quarto lugar, já caminhando aí para o final, em seguida, então, Jesus dá 2 evidências de que ele está no Pai e de que o Pai está nele. O verso 10 diz o seguinte: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Primeira evidência que Jesus apresenta são as palavras que ele proferiu durante os seus 3 anos de ministério. As palavras de Jesus, irmãos, eram tão impressionantes que os guardas que foram prendê-lo por ordem lá dos sacerdotes voltam, né, sem o fazer, e os sacerdotes perguntam: mas vocês foram prender o mestre, por que não o fizeram? Por que vocês não o prenderam? Não sei se os irmãos vão se lembrar da resposta deles: nunca ninguém falou como esse homem. Nós não o prendemos porque nunca ninguém falou como esse homem. Olha o que Jesus está dizendo aqui no 14: as palavras que eu vos digo são uma comprovação de que eu venho do Pai, né? Os ensinos de Jesus, as palavras dele, né? Ele afirma aqui nesse momento, não são minhas. Se vocês estivessem prestando atenção, vocês ouviriam o Pai falar com vocês através das minhas palavras. E em segundo lugar, ele diz ali no final do verso 10, né, que nós acabamos de ler aqui: as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as mesmas obras. Então, em segundo lugar, crede ao menos pelas obras, ele diz. As suas obras evidenciam que ele está no Pai e o Pai está nele.
Não se trata apenas aqui, irmãos, de sinais e prodígios. Muitas pessoas, quando chegam nesse texto, entendem que Jesus está falando sobre milagres. Obras aqui, Jesus estaria falando sobre milagres. E não se trata de milagres, né? Mas se trata de toda a obra de Jesus. O seu amor pelos seus discípulos, o cuidado com as pessoas, o amor sempre presente, tudo o que ele viveu e ensinou mostram que ele está no Pai e que o Pai está nele. Ele cumpriu toda a lei, amando a Deus acima de todos e ao próximo como a si mesmo. Então ele está dizendo, a minha vida e a minha conduta, a ausência completa de pecados, tudo isso revela o Pai. Tudo isso revela o Pai. Primeiro as minhas palavras, e agora a minha vida, a vida que ele levou. Quando ele diz obras, ele está se referindo à sua vida, em relação a isso, aquilo que os discípulos deveriam dar crédito e enxergar o Pai. Vocês não têm visto nada errado em mim durante esses 3 anos. Não há nada que vocês possam apontar, ou qualquer pessoa apontar, de pecado, de erro, de conduta, que desabone a minha posição. Por isso, conhecer a Jesus, isso nos basta. E ele termina aqui, em 5º lugar, encorajando os seus discípulos a continuar no seu ministério à medida em que ele vai para o Pai. O que ele diz? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda outras maiores, porque eu vou para o Pai e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então aqui Jesus está encorajando os seus discípulos a continuarem a realizar as obras que ele havia feito. Ele faz essa declaração, irmãos, extraordinária aos seus discípulos, de que crescem nele na forma que está dizendo agora, que ele estava no Pai, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que os discípulos deveriam crer nele nesses termos, para que as obras o seguissem, né? Mas, por exemplo, por que é importante entendermos isso? Porque existe um Cristo, por exemplo, segundo o Espiritismo, existe um Cristo segundo os Mormons, existe um Cristo segundo tantas seitas e tantas religiões aí diferentes, mas aqui o Cristo revelado que está no Pai, de quem o vê o Pai. Para os que creem no Cristo revelado na Escritura, ele está dizendo, tem essa promessa, fará as obras que ele faz e outras maiores. Então, mais uma vez precisa ser dito aqui, que muitos interpretam também essa passagem de uma forma equivocada, entendendo que as obras são apenas milagres. Se ele estivesse usando a palavra sinais, aí nós poderíamos concluir que ele estaria falando de milagres, né? Mas a palavra que ele usa aqui é obras, e essa palavra no Antigo Testamento tem muito mais a ver com atitudes, compromisso com Deus, até o próprio ato de crer em Deus e de crer em Cristo. Por exemplo, uma vez os discípulos perguntaram a Jesus, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Veja a palavra, obras de Deus. Jesus respondeu, a obra de Deus é que vocês creiam naquele que ele enviou. Então, obra, nessa passagem que eu estou mencionando, era simplesmente crer. Então, fazer as obras de Deus, e ainda maiores, significa viver como Cristo viveu. Viver como Cristo viveu, a sua conduta, sua posição em relação a Deus e ao seu semelhante, né? Viver o que Cristo viveu. Porque se fôssemos pensar, irmãos, né, que significariam apenas milagres, essas obras maiores, como que nós iríamos explicar que nós não temos visto
essas obras que Jesus fez, nem as que ele fez. Perguntei esses dias na igreja: vocês viram paralítico sair andando em algum lugar? 30, 40 anos de evangelho. Você viu um cego entrar na igreja e ele sair enxergando? Então tem alguma coisa, nós não temos essa fé. Nós não temos essa fé. Se fosse isso que Jesus estivesse ensinando, nós teríamos quase 2000 anos de cristianismo reprovado. Reprovado, porque muito raramente se viu milagres da monta dos milagres de Jesus. Já viu alguém andando sobre a água? Você chegou em algum momento no rio e falou: vou ter que atravessar do outro lado, não tem balsa, é fundo. Senhor, me faz andar sobre as águas. Você já viu alguém atravessar o rio andando sobre as águas? Então, teria que ter alguma coisa muito errada então conosco, né? É óbvio então que essa passagem não está falando de milagres. Quando ele fala em obras, fala da vida de Jesus, do amor, do compromisso, da fidelidade com o Pai. E não foi isso que aconteceu? Depois que Jesus foi assunto aos céus e enviou o Espírito Santo, na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram. Você ouviu falar que na pregação de Jesus 3.000 pessoas se converteram? Não, pelo contrário, ele tinha que sair fugindo dos lugares, ele e seus discípulos, porque eram perseguidos. E na primeira pregação de Pedro, então, 3.000 pessoas se convertem. Num só dia, Pedro fez mais do que Jesus fez em 3 anos, nesse sentido. Não havia conversões desse porte até então. Hoje acontece quase que o contrário. Nós temos que pregar 3.000 sermões para um se converter. Né? Para um se converter. Naquela primeira pregação de Pedro, 3 pessoas se rendem ao Senhor Jesus. Então essa promessa não é vazia, nós precisamos crer nela. E Jesus dá 2 motivos pelos quais as obras da igreja poderiam ser maiores. Olha lá o final do verso 12. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores. Ao final, porque eu vou para junto do Pai, porque eu vou para junto do Pai. Quando Cristo estava nesse mundo, ele estava em estado de humilhação, estava encarnado, se tornou homem com algumas limitações. Mas quando ele foi para o Pai, ele foi no seu corpo glorioso, ressurreto, ele foi exaltado à direita de Deus, e ele tem todo o poder no céu e na terra. Então agora, através da igreja, ele age no mundo, porque agora está junto do Pai. As obras que ele faz através dos seus discípulos são maiores do que as obras que ele fazia na terra quando estava encarnado. Segundo lugar, né? Vamos ali para o verso 13, onde ele diz: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui ele diz de que maneira essas obras são maiores: através das orações do povo de Deus, em nome de Jesus, no nome do seu Filho. Isso aqui não é um cheque em branco que ele está dando na mão das pessoas, né? Aí eu chego e, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero um carro do ano. Não é um cheque em branco que a gente peça esse tipo de coisa. Se pedirdes alguma coisa, ele está se referindo ao contexto, alguma coisa que comunique o reino de Deus, né? Que manifeste a glória de Deus, que glorifique o Pai no Filho. Se pedirdes alguma coisa nesse sentido, que você pode pedir que traga a extensão do reino de Deus na terra, que continue as obras de Jesus aqui, né? Com certeza ele fará. Se pedirdes alguma coisa
em meu nome o Pai o fará. Pedir em nome de Jesus não é só falar na oração. Ó Senhor, eu estou te pedindo isso, mas não se esquece, é em nome de Jesus. Não é isso, irmão. Muito embora nós não estejamos errados em falar isso na oração. Mas quando eu peço alguma coisa em nome de Jesus, eu peço alguma coisa diante daquilo que Jesus ensinou. Em nome de alguém, envolve toda a obra dele, os seus ensinos, a sua vida. Por isso que aqueles que creem fará as obras que ele fez e fará ainda maiores. Pedir em nome de Jesus, Senhor. E quando você pede uma coisa que não é segundo a vontade de Deus, não adianta se pedir em nome de Jesus, porque não é em nome de Jesus que você está pedindo no seu nome, certo? Em nome de Jesus é o mesmo que está indo de acordo com o Evangelho. Estou pedindo de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou. Isso é pedir em nome de Jesus. E nós, como não poderia ser diferente, nós muitas vezes criamos clichês, né? Clichê. Então agora, se eu falar em nome de Jesus, minha oração está resolvida. Não. É em nome de Jesus em todos os sentidos, principalmente diante daquilo que ele ensinou. E nesse contexto é a extensão do reino de Deus. Ele está dizendo para os discípulos: não, vocês não podem ficar perturbados. Ele está dizendo para nós nessa noite: nós não devemos ficar perturbados. Nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que maravilha, que bênção. A igreja vai continuar, a igreja vai marchar, a igreja de Lençóis, a igreja de Matatuba, as igrejas da nossa região vão permanecer, porque nós vamos sempre ao Pai, levando em consideração tudo que ele disse para os seus discípulos: não se perturbe, creia em Deus, creia também em mim. A casa do meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo para lá, e estarei à direita do Pai intercedendo por vocês, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Essa é a convicção, é a certeza da promessa do Senhor Jesus. E então, como aqueles discípulos atenderam a essas ordens e orientações de Jesus, nós podemos dizer que o Evangelho foi se espalhando, e foi se espalhando, até que em algum momento, ali, começo do século XIX, chegou no Brasil, 1800 e alguma coisa, depois chegou ao estado de São Paulo, e por fim chegou em Lençóis Paulista. É por isso que nós estamos aqui. Os discípulos deram ouvidos a essa orientação de Jesus. Outros discípulos foram meditando nessas palavras e foram caminhando, até chegarmos até aqui hoje e podermos dar glória a Deus por mais um ano da Igreja Batista de Lençóis Paulista. Amém? Pastor, com isso eu concluo a minha breve reflexão, desejoso de fato de que nós tenhamos ainda muitos anos pela frente de parceria, de caminhada, e esses discípulos levaram a sério ali naquele momento que Jesus falou, pararam, perceberam, veio o Espírito Santo, tudo ficou muito claro depois para eles, e nós estamos aqui para fazer a mesma coisa, continuar com essa jornada. Amém? Amém. Eu vou convidar você para ficar em pé. Vou só dirigir uma oração e vou passar a palavra para o irmão Gilberto aqui novamente. Então, vamos pedir algumas coisas para Deus agora? Vamos fazer na prática já? Ele não acabou de falar que é para a gente pedir? Ele está direito do Pai, ele percebe por nós. Vamos pedir algumas coisas para Deus em relação ao reino? O que você gostaria que, através da Igreja Batista, Deus operasse em Lençóis Paulista? Comece a falar agora com o Senhor. Temos a certeza da sua promessa aqui,
Fale com Deus, feche os teus olhos. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, por essas palavras, por esse ensino trazido através do evangelista João, chegou até nós. E nós queremos apresentar ao Senhor, primeiro, a nossa gratidão, Pai. Todos esses anos da Igreja Batista de Lençóis Paulista, por cada membro, cada irmão que por aqui passou, cada pessoa que aqui foi acolhida, amada, recebida ao longo desses anos, batizada aqui. Queremos te agradecer por cada pastor que passou por aqui, por cada diácono. Queremos te agradecer por cada líder que o Senhor levantou neste lugar, cada irmão e irmã que não pensou duas vezes, arregaçou as mangas e disse: eis-me aqui, Senhor. E por isso nós estamos aqui. Nós agradecemos, Pai, por cada um daqueles que o Senhor usou neste lugar, abençoou, pregou neste lugar. Nós te louvamos por cada um. E nós também queremos te agradecer por aqueles que ainda virão, pelos pastores, ou pelo pastor que ainda o Senhor trará para cá, nos anos que se seguirão, meu Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, que o teu Espírito possa de fato trazer ao Pai a continuidade vitoriosa do trabalho batista em Lençóis Paulista, e que assim como aconteceu ainda, nós cremos, ó Pai, não pela nossa força, pelo nosso mérito, mas por esta palavra, por esta promessa, de que a igreja de Lençóis fará coisas que o Senhor fez e a fará ainda maiores, porque o Senhor está junto do Pai, e é o Senhor que coordena, é o Senhor que é o cabeça desta igreja. Muito obrigado, Pai. Nós pedimos que o Senhor continue nos conduzindo em sabedoria, segundo a tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Estou passando aqui a palavra com Gilberto. Obrigado, pastor Wilton. Palavra abençoada, edificante, que nos dá uma injeção de ânimo a sempre esperar cada vez mais da parte do nosso Senhor e fazer com que essa obra ela venha continuar e crescer. Vamos cantar o último louvor. Eu quero pedir aos nossos irmãos que fazem parte do louvor, Lençóis Paulista e Macatuba. Enquanto os irmãos vão se ajeitando aqui na frente, irmãos, logo em seguida nós faremos a oração do encerramento. E assim que nós encerrarmos o culto, todo mundo está convidado a ir para o nosso salão social, né, para nós comemorarmos juntos, confraternizarmos juntos o aniversário da nossa igreja.
Feche seus olhos, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos ao Senhor. Por mais um ano, ó Pai, em que nós, debaixo da Tua presença, celebramos um aniversário, ó Pai. E que venham mais e mais anos. E que pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações essa noite, ó Pai, o Senhor é aquele que está no comando de todas as coisas. O Senhor é aquele que tem, ó Pai, nas Tuas mãos a nossa direção, ó Pai. E que nós pedimos ao Senhor que cada vez mais essa igreja ela venha a ser dirigida, abençoada, cuidada, venha a ser controlada, ó Pai, por tudo, Senhor, pela Tua vontade, Senhor. E que todos esses irmãos que estão aqui juntamente conosco, ó Pai, para celebrar esta data, ó Senhor, que todos venham a sair da Tua casa, Senhor, abençoados, agraciados, ó Senhor, pela Tua mão, pela Tua voz, Senhor, pelo Teu Espírito, ó Senhor, que todos venham estar cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai, para presenciar, ó Pai, o milagre de termos o Cristo Jesus dentro do nosso coração, direcionando, nos amando, cuidando de cada vez mais de nós, ó Pai, e que mesmo errando, Senhor, Tu nos ama como um filho amado, como um filho querido. O Senhor nos ama, Senhor, como o melhor, a Tua pedra preciosa, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha cada vez mais, Senhor, fazer com que esse povo venha prosperar, frutificar, levar esta mensagem de vida, de paz, de amor. Uma mensagem, Senhor, recheada, ó Pai, da Tua glória, ó Senhor. E que cada vez mais todos possamos contemplar esta glória maravilhosa que habita em nosso coração. Que nós sabemos, ó Pai, e nós temos o coração e nós esperamos, Senhor, ansiosamente por aquele dia em que Cristo voltará dos céus, resplandecendo na Tua glória, para nos levar, Senhor, para a Tua presença, onde não vai haver mais choro, dor, tristeza, mágoa, raiz da amargura, Senhor, mas vai haver somente a Tua graça, a Tua glória, o Teu amor nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor.
Obrigado, Pai, por mais esse dia, Senhor. Que cada um venha sentir e receber a tua bênção no coração essa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá todo mundo para o nosso almoço social. E ainda ao final da nossa celebração, ainda nós temos ainda uma surpresa especial dos nossos irmãos Carlos e Bruno. Amém? Deus abençoe cada um dos nossos irmãos.